Vamos entender agora a tabela Price aí na sua tabelinha para ficar um pouquinho mais fácil, né? Então, característica de um sistema de amortização francês ou a tabela Price, né? As parcelas, elas são constantes, como eu falei para vocês. Ó. Então, ó, se vocês olharem a prestação, que é a parcela, elas são sempre constantes. Você vai pagar o valor sempre de R$ 2.640,18. Excelente, beleza. Só que para que você tenha uma prestação sempre do mesmo valor, você tem que ter os juros decrescentes. Então, os juros, ó, eles começam a cair ao decorrer do tempo. Em compensação, a amortização ela se torna crescente. Olha só, pessoal, não faz sentido se você tivesse os dois indo para o mesmo lugar. A prestação, então, iria cair. Não faz sentido. Para a prestação se manter sempre no mesmo valor, você vai ter os juros caindo, os juros caem ao decorrer do tempo, e a amortização ela vai ficando cada vez maior. E a gente vai entender por que isso, né? E o saldo devedor, ele passa a ser aí decrescente, né? Assim como os juros, tá? O saldo devedor também, ele é decrescente, assim como os juros, ele vai caindo, tá? Em comparação à tabela saque, a primeira parcela é mais baixa, tá? Então, se você tiver, qual que é a primeira prestação é mais cara? Da saque ou da Price? Da saque é maior, é mais cara. Mas a Price, né? Ela tem a primeira parcela mais baixa, mas ela tem uma dívida mais cara, ela é mais custosa. Isso aqui é importante também para você entender, beleza? Então, como que foi feito aqui para que consiga chegar ao valor? Quando você vai fazer a tabela Price, você vai utilizar os botõezinhos mágicos. Quais são os botõezinhos mágicos? Você vai usar o N, vai usar o I, vai usar o PV, vai usar o FV e vai usar FV, e vai usar o PMT. Porque lembra que eu falei para vocês que o seguinte, quando a prestação é constante, a gente pode usar o PMT, porque o PMT é para essa singularidade, né? É para que tenha aí essa uniformidade. Então, a gente vai utilizar aqui para a gente saber, né, qual seria a parcela. Então, se a gente jogasse lá um saldo devedor com a taxa de juros que iria estar mostrando ali, a gente iria saber qual é o valorzinho. A gente vai aprender isso na próxima aula. Agora, só para vocês entenderem por que as parcelas são constantes, os juros decrescentes e assim por diante. Então, beleza. Ó, quando você calcula lá o valor da parcela através das famosas letrinhas aqui, você vai chegar lá no PMT de 2.640. E aí o cara vai fazer o seguinte, ó, a taxa de juros, como é que ela vai funcionar? 10% da mesma coisa aqui, ó, sobre o saldo devedor, bem parecido com a outra lá. Só que aí ele tem o seguinte, ó, como que eu vou fazer a amortização? O valor da prestação menos os juros vai ser igual à amortização. Então, ó, ele está pagando uma parcela de 2.640. Desses 2.640, quanto que ele está pagando de juros? Ele está pagando R$1.000. Por quê? 10% sobre o saldo devedor. Beleza. Ele amortizou quanto? 1.640. Então, ele ficou com uma dívida de 8.359,20. Aí ele vem aqui, aí ele vem aqui agora e faz a mesma coisa. Ó. Prestação, manteve a mesma. A prestação não muda, é constante. Quanto que deu os juros? Os juros agora tem que diminuir. Porque não faz sentido, o saldo devedor é menor, ele vai pagar 10% sobre o saldo devedor, agora diminuiu. Só que para diminuir isso, o que vai acontecer com a amortização? Vai aumentar, ó. Se está tendo sempre a mesma prestação, ó, agora amortizou 1.804. Beleza. Ele ficou com um saldo de 6.554,32. Mesma coisa. Ele vem aqui agora, ó, continua pagando a mesma parcela, 2.640. Só que agora ele está pagando 10% sobre o valor de 6.500. Então, ele está amortizando agora uma quantidade maior. Ele está amortizando da dívida dele 1.984. E assim sucessivamente, até a gente chegar na última, onde a gente tem aqui um vestígiozinho aqui, né, que vai ser zerado ali. Pode ter alguns centavos, não tem problema nenhum, completamente normal isso aí acontecer. Beleza? Então, ó, você precisa saber o seguinte, para que se mantenha a mesma prestação sempre, os juros ele vai ser decrescente, se é óbvio, porque os juros vai ser um percentual em cima do saldo devedor, e ele está diminuindo esse saldo ao decorrer dos meses que ele vai pagando, só que para manter a mesma parcela ele vai amortizando mais, porque a amortização aqui é prestação menos juros igual a amortização. Prestação menos juros igual a amortização. E aí por isso que a tabela Price tem essas características, beleza? Então, ó, importante da tabela Price, tá? A primeira parcela é mais baixa comparada com a saque,
mas, consequentemente, ela é mais cara. E ela é utilizada para curto prazo, ou seja, algo menor do que 10 anos. Vamos dar sequência aí para a gente entender um pouquinho mais essa tabela e eu espero vocês na nossa próxima aula.